E fala, Dev, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa terceira aula do nosso curso de Kiva MD, né? E nessa aula nós veremos aqui como trabalhar com a parte de cores dentro do nosso aplicativo, né? Mais especificamente com a parte do tema, né? Para você poder selecionar entre tema mais, o claro e o escuro, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem esse switch button, né? Se a gente clicar nele aqui, ele muda a cor para o modo escuro e também modifica quais são as cores dos nossos widgets, né? Tudo automaticamente. O botão aqui não tem ação, né? Mas vocês podem ver que conforme a gente muda aqui a cor do tema, o modo, né, a gente muda também as cores aqui. Veja que a gente tem uma transição mais suave, né, então você pode tirar essa transição se quiser, mas veja que tem essa transição aqui para ficar mais imersivo para o usuário, né, e também aqui a parte das letras ela já muda automaticamente. Então é muito importante fazer isso aqui para você ter o seu modo claro e modo escuro no seu aplicativo, né. Então sem mais delongas, bora para a aula. Então, pessoal, estamos aqui no PyCharm, como de costume, para o nosso projeto, né? E a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é dentro da nossa pasta aqui de curso, né? Criar aqui a nossa pasta aula 3 para colocar os documentos ali dentro. Então, aula 03. E de agora aqui nós vamos criar dois arquivos. O primeiro é o interface.kv, que nós vamos escrever toda a parte de interface. Então, a partir dessa aula aqui, toda a nossa interface será feita na Kivlang. E daí também aqui na aula 3, vamos criar aqui o nosso arquivo aqui aula 03 em Python para a parte da lógica. Então, a partir dessa aula nós vamos separar em lógica totalmente no arquivo Python e a interface totalmente no arquivo .kv, que é o Kivlang. E lembrando também, pessoal, o código dessa aula, né, esses dois arquivos, na descrição aqui do vídeo, então é só acessar e usar como gabarito, e também a playlist desse curso na descrição do vídeo, e no card aqui em cima é só acessar e ver o que a gente fez até o momento. Então vamos aqui primeiro no nosso arquivo de interface.kv e vamos criar essa nossa interface. Então vamos aqui primeiro definir o widget raiz da aplicação. Então, onde a gente vai colocar tudo do nosso aplicativo, né? Então, md screen. E aqui eu quero vincular daí a cor do nosso tema, se for o tema claro ou tema escuro, dentro desse md screen aqui. Então, vincular a cor de fundo da tela ao tema atual. Então, se o tema for claro, então eu quero que a cor desse MD Screen fique branco. Se for escuro, eu quero que fique preto. É isso que a gente está dizendo nesse comando aqui. mdbg color. Então, self.theme.cls.bg normal. E agora vamos colocar algumas coisas aqui dentro do nosso aplicativo, né? Então, md box layout. Então vamos aqui, orientation vertical, spacing de 20 e padding de 30. Então eu quero que o espaçamento entre os widgets internos desse box layout seja de 20 pixels e entre esse MD box layout aqui seja de 30 ao redor do nosso aplicativo daí. Adaptive height, então eu quero que seja como true, eu quero que a altura desse box layout ele seja adaptável ao tamanho da minha tela, né? Aqui posso hint. Então aqui eu quero que fique no o centro X dela 0.5 na tela e o centro Y 0.5. E agora dentro desse box layout vamos colocar agora uma label, né, para poder mostrar o que está sendo escrito. md label e aqui text, controle de brilho, h align center, font style h4 e aqui o theme text color como primary. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu quero que a cor desse texto que seja da paleta primária. Então, se o fundo for branco, a cor primária para o texto é preto. Se o fundo for preto, é branco daí. Então, a gente não precisa se preocupar com isso aqui, ele muda automaticamente. E vamos criar aqui agora uma outra MD label. E aqui, text. Toque no interruptor para mudar o tema. E aqui, então, h align center também esse texto. Font style aqui como body one. E a mesma coisa aqui para a cor, né? Então, secondary. Então, daí a primária ela é uma cor mais viva, né? Mais forte. E o secundário é um cinza um pouquinho mais opaco. E agora que vamos criar esse interruptor para a gente poder fazer a troca do tema daí. Então, é o MD switch.
E aqui a gente passa onde quer deixar, né? Deixar, então, pós hint, center y 0.5. E aqui a gente agora vai vincular uma função a esse widget, né? Então, on active. Então, quando a gente passar para ativo esse interruptor, diferente do botão que é on release, né? Então, quando estiver ativo esse switch, eu quero que faça alguma coisa. Então, no caso aqui é app.atualizar tema. Então, que essa vai ser a função dentro do nosso arquivo Python daí. Então, self, que é o próprio widget que a gente tem que passar, e aqui self.active, que daí se ele estiver ativo, ele retorna o active como true, e se estiver desativado, retorna o active como false. Então, vamos criar a lógica dentro do arquivo Python aqui para que o aplicativo ele exista, né? Então, vamos aqui importar os módulos. Então, from give md.app import mdapp. From give.lang import builder e from give.core.window import window. Então vamos aqui configurar o tamanho da tela, que como a gente está querendo criar um aplicativo mobile, né? Então tem que ser ele mais, a altura dele tem que ser maior do que a largura. Então aqui o tamanho da tela, então aqui window.size 360 por 640. E agora vamos criar aqui a nossa classe para criar o aplicativo, né? Então, aula 03 app e md app. Então, vamos aqui def build e aqui vamos colocar as configurações iniciais do objeto theme CLS. Então, a gente tem que configurar se a gente vai querer começar o aplicativo no fundo escuro ou no fundo branco dele. Então, self.themecls.primary palette, então eu quero que seja no índigo, então eu quero que seja uma cor mais azulada, né? A paleta primária. E aqui o self themecls.themestyle como light. Então eu quero que comece com o fundo branco dele. Vamos aqui ativar a animação de transição entre os temas. Então, não é um ponto crucial isso aqui. Se você não colocar essa animação, o aplicativo ele terá a mudança, né? Só que fica um pouco mais suave essa mudança daí. Então, self.theme cls.theme style switch animation como true e self.theme cls.theme style switch animation duration como 0.5. 0.5 para o padrão, acho que ele é 0.2, mas você pode deixar o quantos segundos você quiser aqui. Então, quer 1 segundo, passa 1. Quer 0.3 segundos, então daí passa o valor que você quer aqui. E, por final, que vamos carregar a nossa interface gráfica. Então, carregar a interface gráfica. Então, aqui, return builder.load file, e aqui a gente passa qual que é o nosso arquivo. Então, a nossa interface.kv. E agora vamos aqui criar a função que nós temos aqui, que é essa daqui de atualizar tema. Então, vamos atualizar tema. Então, temos que passar aqui o parâmetro instância switch, então, que é esse self aqui primeiro, e temos que passar aqui o parâmetro de estado ativado, que esse estado ativado é esse self.active aqui. Então vamos aqui, isso daqui é um método chamado pelo evento onActive do md switch no arquivo kv. Então, esse restante a gente pode apagar essa parte da docstring aqui. E a gente continua aqui escrevendo. Altera o theme style global do aplicativo. Então, vamos fazer isso daqui. Então, se estado ativado, ou seja, se eu clicar no interruptor
e ele for ativado, eu quero que mude de branco para preto o tema. Então aqui, se o switch estiver ativo, mudamos para o modo escuro. Então, self.themecls.themestyle como dark. E caso contrário, então eu desative esse interruptor. Então, self.themecls.themestyle light. E vamos colocar aqui só um print para a gente poder ver como que ele mostra, né, a saída dele. Então, estilo do tema. Então aqui self.themecls.themestyle. E vamos agora chamar aqui a execução do nosso aplicativo. Então, if name igual a main, então aula03app.run. Então, feito isso, a gente pode executar o nosso código aqui. E veja que nós temos aqui o nosso interruptor. Acho que só bati errado, pera aí. Aqui na interface. Aqui só não é center Y, é center X. Agora vai dar certo. Ele tem que ficar centralizado no X, eu acabei errando. Agora tá certo. Então veja que nós temos a nossa tela aqui no nosso aplicativo. Se a gente clicar aqui para ele trocar, veja que ele troca certinho. E parece que estilo tema dark, se eu voltar, ele volta pro branco. E veja que ele faz essa transição aqui, ó. Que tem, a gente pediu aqui para que tivesse a transição como true e também a transição fosse de 0,5 segundos. Se eu fechar aqui e comentar essa linha aqui primeiro, para vocês verem, aqui tá como comentar. Então, quando eu fizer isso aqui, ele muda automaticamente, não atrapalha, só que não fica mais com o efeito de transição daí. E se você quiser colocar aqui mais rápido ou mais devagar, depende de vocês daí, como que vocês querem fazer. E veja uma coisa legal, que o que está escrito aqui, ele tem essa mudança aqui de cor. Então, quando o fundo está branco, é mais puxado para o escuro, o que está escrito. E quando vai para o fundo preto, é puxado para o branco daí. Então, você pode alterar o tema aqui de modo automático, ele muda aqui a cor. Então, veja que a gente pode fazer aqui também com tela cheia, com tela menor, de qualquer jeito que vocês queiram. E pessoal, estou parando o vídeo aqui rapidinho para agradecer a vocês aos 500 inscritos do canal. Chegou finalmente aos 500 inscritos depois de um ano, quase um ano e meio de canal. Chegamos aos 500 inscritos. Eu sei que tem bem mais do que 500 agora, né? Bem mais, uns 520 e poucos. Porque eu demorei pra fazer esse vídeo, na verdade. Quando eu vi que chegou nos 500 inscritos, eu tava editando os vídeos da semana passada. Que, se você está vendo esse vídeo no momento do lançamento, era a aula 6 de Pandas e de Scikit-Learn. Então, quando eu tava editando, aí tinha terminado de editar, daí que eu vi os 500 inscritos, não deu nem pra fazer um agradecimento aqui pra vocês naqueles vídeos. Então, tô fazendo agora esse aqui que tá saindo pra vocês aqui. Então, agradeço demais os 500 inscritos. Fico muito feliz com essa marca. Achei que eu nunca ia conseguir chegar, na verdade, porque, querendo ou não, o que eu ensino pra vocês aqui é uma coisa mais nichada, né? Uma coisa mais específica, né? Mas a gente tá chegando, a gente tá conseguindo os 500 inscritos. Que beleza, rapaziada. E daqui a pouco a gente consegue mais 500 pra bater os 1000 e daí, ó, é só pra cima o negócio, é foguete, velho, é lá pra cima que a gente vai. E sim, terá no canal aqui um especial de 500 inscritos. Eu tô pensando o que fazer, né, ajeitando aqui as coisas pra poder fazer um bom vídeo pra vocês aqui, como que eu vou fazer, o que eu vou abordar, né, mas sim, terá um especial 500 inscritos pra quê? Pra agradecer vocês aqui que estão comigo, né, toda semana vendo os vídeos que eu coloco, comentando, interagindo. Então fico muito feliz mesmo, e mais feliz ainda de saber que eu tô ajudando vocês de alguma forma, né, com o que eu tenho de conhecimento, com aquilo que eu gosto de fazer, né, que é dar aula, que é criar esses materiais pra vocês aqui. Então eu tô muito contente, muito mesmo. É o que tá assim animando os meus dias pra gente poder fazer uma coisa muito boa aqui, pra poder ensinar vocês e também no futuro vocês poderem ensinar o que eu tô passando pra vocês, vocês poderem ensinar pra alguém, poderem utilizar na vida de vocês, né, pra que vocês tenham uma melhor carreira, ou só estudar Python para vocês poderem ter o estudo, né, e também resolver problemas pra vocês, né, não necessariamente ser algo somente pra carreira, né. Mas fico muito feliz mesmo com os 500 inscritos, e daqui a pouco a gente faz o especial também de 1000 inscritos. Tô pensando longe, tô pensando alto, mas o importante é pensar que daqui a pouco o 1000, se chegou 500, o 1000 tá logo ali, né. Então, de novo, pessoal, agradeço demais mesmo, de coração, e continuamos junto aí firme, passando conhecimento para todo mundo que precisar. E depois desse agradecimento a gente pode voltar para nossa aula.
Mas uma coisa legal de você mudar o tema é que você pode mudar a paleta principal. Então, a paleta que a gente passou aqui no começo foi essa índigo aqui, que é mais puxada para o azul. Só que se você mudar do claro para o escuro, pode ser que alguma dessas paletas fique em conflito visual, né? Acabe não ficando tão orgânico as cores, acaba confundindo a visão. Então, a gente pode, quando mudar o tema, também mudar a cor dessas paletas. A gente consegue fazer isso daqui. Então, vamos aqui agitar esse nosso arquivo do interface.kv e a gente vai apagar tudo que temos aqui. Então, a gente paga tudo que está dentro aqui de MD Screen, que nós vamos refazer o código para colocar mais coisas também. Então, aqui nós vamos criar uma MD Box Layout e aqui Orientation como vertical. E vamos aqui colocar agora dentro dessa Box Layout uma barra, que fica em cima, como se fosse uma barra de opções, com uma parte com menu, né? Então, é uma barra superior que utiliza a cor primária definida no arquivo Python. Então, vamos aqui, md top app bar. Então, aqui, o que vai dentro dela? O título. Configurações de brilho. Elevation como 4, então é como se colocasse um sombreamento embaixo para poder dar a sensação de que está elevado, né? Da sensação de 3 dimensões. Pós int. Quero que fique no topo e em 100% do topo daí. Eu não quero que ela fique, que ela se mexa. E aqui a cor da barra é vinculada à primary color do tema. Então, que é esse daqui que nós fizemos aqui, esse primary palette aqui, mdbg color. Então aqui app.themecls.primary color. Então, certinho aqui. Vamos criar agora um outro box layout para colocar algumas labels ali dentro daí. md box layout. Então, orientation como vertical, padding como 20 pixels e spacing 30 pixels. Vamos colocar um widget vazio só para poder dar a distância desse MD top bar aqui. Então, espaço flexível superior. Então, aqui um widget e size hint y como 0.2. Então, eu quero que, independente do tamanho da tela, ele ocupe 20% do espaço disponível. Agora, vamos aqui criar uma MD label text interface adaptativa h-align como center, font style h5, bold como true, então eu quero que seja em negrito esse texto, e o theme text color eu quero que seja como primary. Então, daquele mesmo modo, se o fundo for branco, a cor é preta, se o fundo for preto, a cor é branca daí. Então vamos colocar agora aqui alguns ícones para que seja, por exemplo, tema claro e tema escuro daí, só para deixar mais embelezado o aplicativo daí. Então depois do label aqui, vamos criar aqui um container para o controle de tema com ícones dinâmicos. Então, md box layout, orientation como horizontal, adaptive height como true, pós hint, então center x como 0.5, spacing 20 dp e padding aqui como 48 dp. Agora vamos colocar aqui um md icon e agora vamos passar qual ícone que a gente quer. Então o ícone é um weather sunny, então eu quero que tenha um solzinho.
E vamos aqui mudar a cor do ícone manualmente para feedback. Então, quando tiver no tema claro, eu quero que ele fique com uma cor mais amarela, e quando tiver no tema escuro, eu quero que ele fique mais apagado daí. Então aqui, theme text color como custom, então nós vamos customizar qual que é essa cor. A gente não fica dependente da paleta primária ou secundária. Então, text color. Então eu quero que seja 1, 0.8, 0 e 1. Então isso aqui é em porcentagem para RGB. Se o nosso switch ele não estiver ativo, ou seja, se o nosso switch estiver desligado. Então, switch tema.active. Então, nós vamos criar esse switch depois e vamos passar o ID como switch tema. Caso contrário, ou seja, se ele estiver ativo, eu quero que daí esse solzinho ele esteja acinzentado, ele esteja mais apagado. Então, 0.5, 0.5, 0.5 e 1. E agora nós vamos criar o nosso switch aqui, né? Então vai ficar o ícone de sol indicando o tema claro, o switch, e um ícone de lua indicando que é o tema escuro daí. Então, md switch. Então nós temos que passar aqui primeiro o ID, que é esse daqui, o switch tema. Então, switch tema. Vamos passar aqui como segurança o active como false, então para ele realmente começar como false. On active é aquela nossa função, então é atualizar tema, self.active. E vamos colocar agora um outro ícone aqui, que é o ícone de lua indicando que o tema é escuro daí. Então, icon weather night, theme text color como custom, e a mesma coisa aqui, então text color, e aqui a gente passa como 0.5, 0.5, 0.8 e 1, se switch tema.active, ou seja, se eu ativar para o modo escuro, eu quero que essa cor aqui, que seria meio que um roxo, fique na lua e automaticamente no sol ele fique cinza. E caso não seja, eu quero que daí fique cinza a lua e fique em amarelo o sol daí. Então 0.5, 0.5, 0.5 e 1. E agora a gente pode colocar uma label aqui fora, então é fora dessa box layout aqui, né? Então vamos aqui, md label, e aqui text. O modo escuro ajuda a reduzir a fadiga ocular em ambientes com pouca luz. Então, só colocar uma informação para a gente ver também o texto trabalhando, né? H. Align. Center. Font Style como Body 2. E o Theme Text Color como Secondary. E vamos aqui criar um botão para vocês também verem como que o botão ele interage com a parte das paletas daí. Então, aqui um botão para testar a legibilidade da paleta primária. Então aqui, MD Raised Button. Então vamos aqui colocar um text, então ele não tem ação, é só para a gente poder ver a parte visual mesmo. Então, botão de ação, pós hint. Então aqui, center x como 0.5, size hint x de 0.7, então quero que ele tenha um comprimento de 70% só, e elevation como 8, então quero que tenha bastante sombra atrás desse botão. E aqui, só um widget para a gente poder colocar size hint y como 1, para a gente poder ter um espaço até o final da nossa tela. E vamos agora aqui para o nosso código aqui, para a gente poder ajeitar aqui. Então, a nossa construção original a gente deixa aqui. O que nós vamos dar aqui é no atualizar tema. Aqui no Dark, nós vamos colocar agora que, se for Dark, eu também quero mudar a paleta primária de cores. Então, self.themecls.primary palette, aqui como teal, então é um outro tipo de cor. E aqui, no nosso else, esqueci de comentar só, então, caso contrário,
é retornado ao modo claro. E se retornar ao modo claro, agora eu também quero ter a paleta e voltar para a nossa paleta de índigo daí. Então self.theme.cls.primary palette como índigo. E aqui só a nossa saída para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo aqui, só para a gente ver certinho o que sai do nosso aplicativo. Então, paleta primária atual e aqui self.themecls.primary palette. Então, quando eu executar aqui o nosso código, opa, faltou a vírgula aqui faltou vírgula não, faltou um ponto aqui, 2 pontos na linha 37 aqui. Vamos aqui, isso, acabei esquecendo. Então vamos reexecutar aqui o código. Também outra coisa esqueci aqui. Pera aí, aqui ó, eu coloquei como is e não como if, bati errado. Então, acho que agora vai. Agora foi. Então veja que nós temos, só deixa eu ajeitar. Uma outra coisa aqui também, pessoal. Nessa box layout onde está os ícones e o switch, não precisa colocar horizontal aqui. Acabei errando. Então vamos de novo aqui agora. Então agora que nós temos o nosso aplicativo aqui. Então veja a gente mudar aqui o switch, passa para o fundo preto e muda aqui a nossa cor primária aqui. Então tanto do botão quanto do próprio switch também aqui. Então quando a gente volta, as cores voltam também. A gente pode ajeitar isso daqui para que fique um pouquinho mais estético, né? Então, para isso, a gente volta aqui para interface e aqui no box layout, onde está os nossos ícones, né? Então, depois do padding aqui, perdão, aqui não é padding, aqui é height. Então, daí talvez fique mais bonito também aqui. Então, a gente já ajeitou a altura, só que escrevi errado ali no... Em vez de ser height, escrevi padding. Agora sim, escrevemos aqui o padding. Então, é 0, 10 dp, 0 e 0 também. Então a gente está separando aqui o padding para cada coisa que tiver no nosso box layout. Aqui no primeiro ícone, vamos colocar como size hint, como none e none. Então nós vamos agora definir o tamanho fixo para aquilo que a gente quer. Então size como 24 dp e 24 dp. Então eu quero 24 pixels de altura e de largura. E aqui o pos hint dele, vamos passar aqui como center y 0.5. E aqui a gente pode copiar esse pos hint aqui para a gente colocar aqui no MD Switch. E esse daqui também, o size hint, size e pos hint, a gente copia e a gente coloca aqui no nosso outro ícone. Então quando a gente executar aqui agora de novo o nosso aplicativo, ele fica um pouquinho melhor, assim, entre aspas, né? Porque aqui o hitbox do nosso switch, ele é diferente. Então tem esse espaço aqui que ele acaba pegando o switch. Mas veja que ficou agora como se fosse um lado do outro. Então veja que tem aqui amarelo o sol, né? E quando a gente passa ele fica cinza e a lua fica mais roxinha. Quando a gente volta, a lua fica cinza e o sol fica em amarelo. Então com isso aqui vocês já conseguem mudar o tema do aplicativo de vocês. Então em vez de colocar isso daqui na interface direta, você pode colocar, por exemplo, no menu suspenso aqui, como se fosse aqui em cima, você clica e você faz essa mudança daí, claro, com o switch ou com um botão também, mas com o switch fica mais bacana de fazer toda a parte da animação também. Então, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido toda essa parte de mudança de tema, né? Entre claro e escuro, e também você ajeitar as paletas primárias e secundárias do seu aplicativo para que fique bom para o usuário, né? Para que ele consiga entender o que está acontecendo e também não fique uma confusão de cores, não tenha uma poluição visual no seu aplicativo. E lembrando também, o material dessa aula, esses dois arquivos, na descrição do vídeo aqui, então é só acessar e usar como gabarito, e também a playlist desse curso de QVMD na descrição do vídeo e no card aqui em cima, então só acessar e ver o que a gente fez até o momento. E de novo, muito obrigado pelos 500 inscritos, vocês são a melhor coisa que está acontecendo na minha vida nesse momento, então tô gostando muito de fazer o vídeo para vocês aqui, reagir aos comentários que vocês fazem, tô gostando muito mesmo e esperamos que venham mais 500 pra gente poder fazer uma boa comunidade aqui no YouTube. No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo, até lá, fique com Deus e fui!